Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, nós vamos meditar nesse tema, um coração ou coração determinado. Esdras, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura inicialmente do verso 6 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém do 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela graça de podermos estar aqui, como igreja do Senhor. Podemos colocar o nosso coração diante de Ti, ó Deus, e ter a certeza de que o Senhor é aquele que nos envolve em Teus braços. Obrigado, Pai, porque o Teu amor não tem fim. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que nessa hora o Senhor ministre aos nossos corações, por meio das verdades da Tua palavra. E que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de pregações do livro de Esdras. Nós costumeiramente fazemos assim, pregamos de maneira expositiva e sequenciada, capítulo 1, verso 1, vai explicando verso a verso, até chegar no último capítulo, no último verso do texto bíblico. E nós estamos então nessa sequência aí de Esdras, começamos lá no capítulo 1, e aí eu quero fazer uma breve recapitulação aqui com você, que de repente está aqui pela primeira vez. O povo de Israel tinha sido selecionado por Deus, escolhido por Deus para ser povo dele. A esse povo Deus deu a lei, Deus deu a adoração, o tabernáculo, a arca, deu tudo que era para ter dado. Mas esse povo era um povo rebelde, esse povo não era um povo assim, com um coração tão disposto a obedecer ao Senhor. E como consequência disso, uma das vezes, Deus disse o seguinte através do profeta Jeremias e outros profetas: se vocês não arrependerem-se dos seus pecados, eu trarei juízo sobre vocês. Virá do norte aquele que trará juízo sobre vocês. E de fato foi isso que aconteceu. A Babilônia veio através do seu imperador Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, venceu Jerusalém pela primeira e única vez na história da humanidade. Então Jerusalém foi destruída. E o povo foi levado cativo, escravo para a Babilônia, 1.500 quilômetros de distância. Lá eles permaneceram por 70 anos, até que Deus convenceu não é um jeito legal. Deus moveu o coração do imperador Ciro a liberar o povo de Israel para que voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo e se restabelecesse, a adoração fosse restabelecida. É isso que nós vimos acontecer no capítulo 1. No capítulo 2 nós temos a lista das pessoas que voltaram para Jerusalém. No capítulo 3 nós temos a missão sendo começada a executar. As bases do templo são reconstruídas, reorganizadas. E no capítulo 4 vem a oposição. E essa oposição foi tão ferrenha que o povo parou. E eles ficaram por pelo menos 15 anos sem fazer nada. Mas aí veio o capítulo 6, o capítulo 7, e mais uma vez Deus motiva o coração de alguns ali, e o templo é reconstruído, finalizado, e há uma grande festa, e parece que resolveu, parece que finalizou a história. Mas na verdade ela só está do meio para o fim, eu diria, mais do começo para o fim, na verdade. Porque agora que o tal Esdras, a quem dá o título do livro, que vai começar essa história. Esdras agora passou-se do capítulo 6 para o capítulo 7, cerca de 58 anos. 58 anos. E você vai lembrar comigo que a primeira galera que veio de Israel, melhor, que veio da Babilônia, era cerca de 50 mil pessoas. A maioria do povo de Israel permaneceu na Babilônia, eles não quiseram voltar para casa.
Mas agora, passados 58 anos de que o templo foi reconstruído, Esdras parece receber alguma notícia, de alguma forma ele foi movido, ou o coração dele foi movido por um desejo imenso de voltar para Jerusalém e de continuar a prática de ensino da palavra de Deus, de estabelecimento perpétuo da adoração a Deus. E aí, para que você possa entender um pouco sobre isso, nós precisamos olhar para o texto bíblico. Do verso 1 até o verso 5, fala quem é esse Esdras. Não está aí projetado. Lá vai fazer a genealogia de Esdras, chegando até Arão, o primeiro sumo sacerdote que trabalhou com Moisés, o irmão de Moisés. Então, é justamente ali que se estabelece que Esdras é alguém que tem pedigree. Ele não só é conhecedor da palavra de Deus, como diz o texto bíblico no verso 1, ele não só é um estudioso da palavra de Deus, como diz o texto bíblico, mas ele é alguém que vem de uma linhagem de sacerdotes separados por Deus para ensinar a palavra de Deus para o povo de Israel. E é aqui que começa então a nossa história. Esdras era alguém capacitado a ensinar e a conduzir o povo à adoração. Aí a gente vem para o nosso verso 6, olha só o que diz o verso 6. Este Esdras veio da Babilônia, ele era um escriba que conhecia muito da lei de Moisés, dada ao Senhor e dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram a Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras está na Babilônia, nesse momento aqui do Império Medo e Persa, tranquilaço. O povo já tinha voltado, já tinha mais de 60 anos, o templo já tinha sido reconstruído, e a primeira pergunta que eu começo a fazer é o seguinte: o que Esdras está fazendo na Babilônia? O que ele está fazendo lá? Ele era judeu, alguém que foi preparado para aprender e para ensinar. E o templo do Senhor, que é a representação da presença do Senhor, não estava na Babilônia, estava onde? Em Jerusalém. Mas onde que Esdras estava? Na Babilônia. Ele tinha todos os pedigrees, ele tinha todos os diplomas, ele tinha toda a capacidade, ele tinha tudo quanto era necessário para ajudar o povo nessa condução de adoração perpétua ao Senhor. Mas o que ele estava fazendo até aquele momento? Aparentemente, nada. O que me leva a uma conclusão. Não adianta eu ter todo o conhecimento, não adianta eu ter todos os diplomas, não adianta eu ter toda a capacidade, não adianta eu ter toda a desenvoltura, se eu não coloco isso em prática. Deixa eu dar um exemplo do dia a dia para você entender bem isso aí. Direto, a gente vai conversar com casais, e aí de repente a esposa reclama de uma coisa, ou o esposo reclama de outra coisa, e vira e mexe eu ouço a seguinte frase: pastor, mas na verdade o que ela está reclamando aí, eu pensei em fazer. Olha, eu até tinha anotado para eu fazer, mas é que eu esqueci. E a pergunta é: adianta pensar, adianta anotar e não fazer? Não adianta, porque na prática isso não vai gerar resultado nenhum, porque afinal de contas você não fez nada. Não fez nada. Mas agora o texto bíblico, e aí eu quero começar do início para o fim desses versos aqui, olha só. Olha comigo para o verso 9. No 1º dia do 1º mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Porquanto a boa mão do Senhor estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar. A palavra decidido dedicar-se não é a melhor tradução do original hebraico que está aqui escrito. O texto, na verdade, está dizendo aqui que ele colocou o coração dele focado, determinado em adorar, em servir ao Senhor. Mas não foi uma ação que foi gerada dele para com ele mesmo. Veio uma ação externa
que motivou o coração dele a estar determinado a fazer o que o resto do texto diz: estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. O que aconteceu aqui então é que Esdras foi despertado por Deus. Migão, você já tem a experiência necessária, a capacidade necessária, os recursos necessários, e estamos precisando de ajuda lá. Vai, faz, se dispõe. E aí sim, diante dessa ação de Deus, de encontro com o coração de Esdras, ele se dispõe. Há uma nova motivação aqui gerada no coração de Esdras. E aí a gente pode destacar algumas coisas do que acontece quando nós nos dispomos a servir a Deus nesse sentido, quando a nossa motivação, o propósito da nossa vida passa a ser servir ao Senhor, A primeira coisa que a gente pode perceber aqui é a coragem, porque do verso 1 ao verso 5 diz que Esdras foi falar com o imperador. Naquela época, nós já estamos aqui no terceiro imperador da história de Esdras, ou do livro de Esdras. Começou com Ciro, passou por Dario, agora é Artaxerxes. E ele vai lá pedir para Artaxerxes para voltar para Jerusalém, para ir para Jerusalém, para participar desse processo de ensino da palavra de Deus para aquele povo que estava ali. E ele pede que recursos necessários para fazer essa viagem. E ele pede ainda que ele possa convidar outros a ir com ele. E aí requer, isso precisa de coragem. Você precisa de coragem para você realmente se expor. Não é verdade? Você precisa de coragem para se expor. Porque a gente tem medo de se expor. Hoje, essa é uma brincadeira já antiga, né? Mas ainda tem muitos cristãos que brincam de 007. Né? Agente secreto do Senhor. Ninguém sabe que ele é. Mas ele está ali agindo de alguma forma com a missão de Deus. O problema aqui é a direção do nosso coração. O problema aqui é a razão pela qual nós vivemos, o porquê nós vivemos. O porquê. Esdras aparentemente vivia, parece que para Deus. Afinal de contas, ele era ensinado na palavra de Deus. Ele era um doutor da lei. Mas isso não tinha nenhum viés prático realmente. Agora ele é motivado. A partir do momento que ele é motivado, acontece uma coisa: ele tem coragem de se expor. E aqui você começa a fazer uma avaliação no seu coração. O quanto servir a Cristo, de fato, é algo presente na sua vida, na sua história. O quanto você está disposto a se expor para servir ao Senhor. Porque, à medida que você entende que a sua missão é servir a Ele, então você tem coragem de se expor. A segunda coisa que acontece aqui é que isso impacta. Isso impacta. Isso impacta a vida das pessoas que estão à volta. Esdras começou a convidar pessoas e a falar da missão dele. Olha, eu estou indo para Jerusalém, já estabeleceram o templo lá. Talvez e possivelmente estavam precisando de ajuda para justamente nesse ensino da palavra de Deus, da maneira de servir o templo. Já tinha se passado muito tempo aqui que o povo estava em Jerusalém com o templo reconstruído. Então, galera, nós precisamos ir lá, porque nós não podemos deixar a peteca cair, nós não podemos deixar a chama apagar. E ele começa a compartilhar a missão dele, ele começa a compartilhar a história dele, e ele começa a fazer isso com o povo que está ali. E o que acontece? Diz o verso 7, alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém. Presta atenção nisso aqui, essa galera serve para quê? Faz sentido existir um sacerdote fora do templo de Israel? Porque naquele momento o sacerdote só servia se ele estivesse no templo. Um levita, um cantor, um servidor do templo, que é o cara da manutenção, o cara da limpeza. Faz sentido eu ser um servidor do templo não estando no templo? Faz sentido? E essa galera estava toda lá na Babilônia, perdida, com seus propósitos desvirtuados. Por quê? Porque eles estavam olhando para si mesmo, apenas para o seu próprio coração. Mas agora Deus moveu o coração de Esdras, encheu o coração de Esdras de coragem. Esdras agora compartilha a sua missão, faz esse compartilhar, isso impacta o coração de outros, e essa galera agora se levanta e fala: vamos!
Eu redescobri o meu propósito, eu redescobri a minha função, eu redescobri para que eu sirvo. Vamos! Mas tem um problema ainda. São 1.500 quilômetros de distância, no meio do deserto, com alguns chacais, ladrões. Não é uma viagem fácil. São 4 meses de caminhada. Mas quando o nosso coração está motivado pela razão certa, o que a gente tem ainda? Perseverança. Nós temos ânimo para perseverar. Deixa eu tentar aplicar isso no seu coração. Mais uma vez eu vou falar de casais, tá bom? Não se assuste, porque normalmente os meus exemplos têm a ver com casais ou com criança. Casais porque eu faço muito aconselhamento durante a semana. Crianças porque eu estou com um filho lá que sempre tem uma peripécia todo dia. Mas vamos para os casais por enquanto, tá bom? Então olha só. Esse pessoal aqui, eu até esqueci do exemplo que eu ia dar, ó. Esqueci mesmo, não estou brincando. Esqueci do exemplo que eu ia dar. Vou lembrar, no meio do caminho eu lembro. Desculpa, gente, esqueci, me perdi aqui. Fui dar a explicação aí e me perdi. Esse pessoal, então, decide voltar para Jerusalém para restabelecer o templo, para restabelecer a adoração, não restabelecer no sentido que não havia, mas no sentido de fortalecer o que já havia ali. Um comentarista, ele diz assim, em termos do Evangelho de Cristo, como um comentarista expressa, o Novo Testamento ordena que os homens ouçam o Evangelho, obedeçam e tornem-se conhecidos aos demais. Consequentemente, todo cristão é convocado a fazer o trabalho de um Esdras, a fim de tornar a palavra de Deus conhecida às pessoas da sua própria comunidade. Eles se relembraram da missão. Lembrei do exemplo. O exemplo tem a ver com ser ânimo e com ser perseverante. A palavra do Senhor diz, por exemplo, que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. O que significa? De maneira sacrificial. Não foi assim que Cristo amou a igreja? De maneira perpétua, porque Cristo não deixou de amar a igreja. De maneira paciente. Aí você fala assim, pastor, eu já tentei isso aí, mas não deu certo. Não adiantou nada, a mulher é a mesma coisa. Aí a pergunta é, por que você decidiu ter as práticas que a palavra de Deus te orientou? Resposta número 1. Porque eu acreditei que isso melhoraria o meu casamento, isso traria um benefício para mim e eu poderia ter uma vida mais feliz. Resposta errada. Resposta número 2. Porque independente de quem seja minha esposa, independente de quem eu sou, a minha missão está clara e a minha missão é glorificar a Deus, então tudo que eu faço é para a glória dele, por isso eu obedeço a palavra dele. Resposta certa. Percebeu a diferença de um para o outro? O de cá desiste quando dá errado. O de cá desiste no primeiro obstáculo, na primeira adversidade, na primeira dificuldade. Imagina você falar que vai fazer uma viagem de 1.500 quilômetros, 4 meses de caminhada, num lugar onde tinha muitos assaltos. Então, Wesley, eu estava até a fim de ir, mas, cara, eu estou aqui recém-nascido agora, ó. Difícil, não dá, eu preciso cuidar da minha família primeiro, para depois. Faz o seguinte, vai ter uma segunda leva ano que vem? Vocês vão de novo? Que aí a gente vai nessa segunda leva. Isso me faz lembrar do Paulo Osório, pastor que esteve aqui ano passado, que está pegando a filha, o filho de 4, 5 anos, e a filhinha na época ela estava com 10 meses, 11 meses, um negócio assim, e está indo agora esse ano para o Oriente Médio, para viver num lugar que a coisa de 3, 4 quilômetros cai bomba lá, meio que cotidianamente. Percebeu o que é encarar a missão? O que é encarar o propósito de Deus? O propósito de Deus não serve para que você se sinta melhor necessariamente. O propósito de Deus para a sua vida é glorificar o próprio Deus. E nem sempre isso faz com que nós tenhamos verdadeira satisfação. Mas vamos lá, vamos continuar. Uma coisa que acontece que de maneira maravilhosa é que quando seguimos a missão de Deus, nós podemos perceber a providência de Deus. E aqui eu vou fazer um breve resumo.
Artaxerxes então faz uma carta e entrega para Esdras e fala: olha, essa aqui é a sua passagem, tá bom? Essa carta diz o seguinte, do verso 11 ao verso 2, Artaxerxes entrega essa carta para a viagem. Do verso 13 até o verso 14, Artaxerxes diz o seguinte: olha, todos os israelitas que vivem aqui no Império Medo e Persa estão autorizados a voltar para Jerusalém. Pasmem, diante dessa convocação, gente, vamos voltar para casa. Quantos vocês acham que foram? Sabe quantos? Cerca de 3.000. Cerca de 3.000. Nós estamos falando de um grupo onde tinha mais de 1 milhão de pessoas. Só cerca de 3.000 se dispuseram aí com Esdras. Mas beleza, está liberado, pode voltar. O rei também ordena o seguinte: olha, é para entregar todos os utensílios do templo, porque na primeira leva, a galera levou os utensílios do templo, mas parece que ficou alguma coisa para trás. Então, Artaxerxes diz: pega tudo que pertencia a Israel, entrega para Esdras, porque eles vão voltar. E não só isso, vocês também vão doar dinheiros e todos os recursos necessários para que essa viagem aconteça. Na própria carta, Esdras diz o seguinte: olha, entrega isso para os governadores lá locais. Não se pode cobrar impostos, nem de Esdras, nem de qualquer outro que trabalhe no serviço do templo do Senhor de Israel. E mais, Esdras, eu dou autoridade a você para montar um sistema jurídico. Você vai eleger e escolher magistrados para julgar conforme a lei do Senhor o seu povo. A carta foi completa, não foi? Artaxerxes deu todos os recursos necessários, é claro que motivado pelo Senhor, para que Esdras de fato pudesse se estabelecer ali. E aí a gente vem no terceiro ponto: o reconhecimento da providência de Deus. Verso 27, Esdras diz o seguinte: bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais, com a mão do Senhor o meu Deus, como a mão do Senhor o meu Deus esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa acerca dos recursos que ela tinha, e eu disse a essa pessoa o seguinte: olha, você precisa administrar conforme Deus espera que você administre os seus recursos, porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Aí a pessoa olhou assim para mim: não, foi Deus, né, pastor, mas eu meio que... Eu falei: não, você não entendeu não, a sua participação é mínima, é tão mínima, que se você não reconhece de fato que Ele é o Senhor da sua história e da sua vida, e você é filho dEle, para Deus fazer isso aqui, ó, e você perder tudo, é daqui para ali. Aí ela olhou e falou assim: pastor, mas eu não sei se é tão assim. É aquele negócio: Deus é o Senhor? É o Senhor. Ele é rei? Ele é rei. Ele é majestoso? É majestoso. Ele que está no controle de todas as coisas? Está no controle de todas as coisas. E da sua vida também? Da minha vida também. Então isso é dele? Não, não é dele, porque fui eu que comprei, né? Não é dele, fui eu que comprei. É meu. Eu posso até emprestar para ele, mas é meu. Percebe como a gente nem sempre tem essa verdadeira percepção de quem nós somos? Esdras poderia ter olhado para o povo e falado assim: pessoal, olha para mim aqui, fala a verdade, vocês estavam todo mundo aqui com medo de Artaxerxes, eu enchi de coragem e falei para ele: estou a fim de voltar para casa, meu irmão, encarnando um carioca aqui, estou a fim de voltar para casa. E Artaxerxes na hora falou: vai! E vem cá, falei com Artaxerxes, ele não fez uma cartinha qualquer não, mandou lá fazer tudo e liberar todo mundo e todo recurso e grana, não pode cobrar imposto, sistema jurídico, tudo para nós. Quem conseguiu isso, pessoal? Esdras falando. E eu, né? Então, eu quero fazer um curso aqui, arrasta para cima, você vai pagar apenas 12 parcelas. Brincadeira. Se fosse nos dias de hoje, é possível que isso ia acontecer. Esdras olhou para todo o acontecimento da história da vida dele e ele percebeu o seguinte: espera aí,
Foi o Senhor quem motivou meu coração. Foi o Senhor quem me deu coragem. Foi o Senhor quem fez com que outros fossem motivados. Foi o Senhor quem me deu ânimo e perseverança durante o caminho. Foi o Senhor quem, verso 27 aí, pôs no coração do rei o propósito de honrar. Foi o Senhor quem fez absolutamente tudo. Foi o Senhor. Isso é o reconhecimento da providência de Deus, da soberania de Deus. Mas não é um reconhecimento mequetrefe, dividido. Você precisa entender isso, meu irmão. Deus é dono de tudo. E tudo que você tem, só tem porque Ele compartilhou com você. E se você não reconhece isso, você está a um passo do abismo. Se tem uma expressão que se repete nesse texto, é essa expressão que está em amarelo. A mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim. Isso acontece lá no início do texto, isso acontece no meio do texto, isso acontece no fim do texto. Por quê? Porque o tempo inteiro Esdras está reconhecendo o quê? É o Senhor quem está conduzindo a minha vida e a minha história. Por quê? Porque Esdras deixou de querer ter uma vida simplesmente apática. Eu estou aqui aprendendo, conhecendo, crescendo, para ter uma vida de serviço real, verdadeiro, prático para o Senhor. Esdras deixou de disfarçar, que é o que ele fazia antes, para realmente servir, para realmente se dispor a viver a missão de Deus. E aí eu queria trabalhar 3 conceitos com vocês aqui. Quais os efeitos de ser despertado por Deus para a missão? O Tim Keller ele vai dizer o seguinte: há pelo menos 3 efeitos. O primeiro deles é um novo fogo, uma nova motivação. O Evangelho cria uma nova motivação, uma nova paixão interior. Você agora olha para a vida de uma nova forma e é motivado a encarar a vida de uma nova forma. Preste atenção nisso aqui. Uma compreensão, a experiência da graça evangélica e um reconhecimento de que já temos todas as bênçãos possíveis em Cristo, trazida a um custo infinito por Ele mesmo, nos fornece um novo motivo de obediência a Deus. Queremos amá-lo como Ele nos amou. Porque há 2 formas, pelo menos, de você querer obedecer a Deus. Uma forma é de você querer agradar ao Senhor para você ganhar o prêmio lá no fim. É o famoso fórmula do Papai Noel. Eu vou ser um bom menino, eu vou seguir toda a lei, porque aí no fim, eu vou poder dizer assim: Senhor, eu frequentei a sua igreja, eu servi na sua igreja, e eu espero que meu nome esteja aí na listinha para eu poder entrar. E vai ser a hora que o anjão vai olhar e falar assim: como é que é seu nome mesmo? Rapaz, tem não, hein? Não, mas eu fui bom o suficiente. Aí o anjo vai falar assim: ah, é isso. Esse é o problema. Não foi. Não tem como ser. Porque o seu coração é mau. Porque você é pecador. Não tem como ser bom o suficiente. Aí você vai responder assim: não, mas eu equilibrei a balança. Oh, rapaz, te explicaram errado, tem balança não. Funciona assim: errou, pagou. É que nem vocês fazem mesmo naquele negócio que vocês chamam de justiça criminal. Ou você por acaso chega lá e fala assim: olha, eu roubei um supermercado, mas eu ajudei 2 senhoras semana passada, então eu queria saber se dá para balancear aí. É assim que funciona? É esse tipo de avaliação que o juiz faz? Não! E por que você acha que Deus faz esse tipo de justiça? Vou balançar as minhas boas obras com as minhas más obras, que se passar aqui eu estou sossegado. Não, você não entendeu. Você quando desonra, quando peca, quando faz o mal, você já está condenado. Não importa quantas boas obras você faça. E pior ainda, se as suas boas obras são motivadas só com o propósito de você chegar lá no fim e ganhar o prêmio, valeu? Eu já contei isso aqui algumas vezes. Imagina, esposa, maridão chegou com um buquê de rosa. Do nada,
você não está esperando. Ele chegou e falou assim: Pós de Cid Moreira, oi meu amor, trouxe esse buquê aqui porque você é a esposa mais espetacular da face da terra. Você fala assim: ei, tem um trem errado. Olha, eu vou te levar no melhor restaurante da cidade. Eu trouxe essa roupa também, que é da melhor loja da cidade para você. Aí você fala: esse trem é errado. Mas vai no restaurante, a noite é maravilhosa, amanhece o dia e você já está convencida. Você fala assim: nossa, meu marido mudou mesmo, hein? Eita! Aí no café da manhã ele vira assim: Benzinho, Cid Moreira foi embora. Benzinho, mozinho, então, foi tanta coisa ontem que eu esqueci de falar. Eu comprei uma bicicleta nova. Ou seja lá qual é o hobby que você pratica, não sei. Você, mulher, vai juntar as peças na hora. Porque você já estava desconfiando desde a hora que ele entrou na casa. Me diz uma coisa, você vai olhar para aquilo e vai falar assim: tem nada não, a noite foi tão legal ontem, foi tão bacana. É isso, essa a sua reação? Né, Margarida? Vai pegar o rolo de macarrão e quebrar na cabeça dele. Por quê? Porque você vai se sentir traída, manipulada. Se nós, que somos imperfeitos, temos essa capacidade de avaliação, você acha que Deus não? Você acha que você querer manipular Deus com as suas boas obras para equilibrar com as suas más obras, Deus vai falar assim: tá bom. Você acha que é assim que funciona? Aí tem a outra galera. A outra galera é o seguinte, ela diz o seguinte, ela é motivada por uma graça sem justiça. Ela diz assim: Jesus morreu na cruz, pagou pelos meus pecados e agora está liberado. Está liberado. Está tranquilo, está sossegado, porque Jesus salva, Jesus restaura, Jesus muda, Jesus faz tudo. E agora, não tem mais pecado. Não vamos falar a palavra pecado, porque Jesus já resolveu esse negócio. Cada um vive do jeito que quiser e está tudo certo. Mas e o tal do obedecer? Meio que tem na Bíblia toda. Não, esse trem é do Antigo Testamento. E o tal de no Novo Testamento também tem. Era outra coisa. A nova motivação, meu irmão, ela nasce de um desejo sincero de amar a Jesus porque Ele me amou. Eu não quero conquistar nada de Jesus. E eu não quero ridicularizar o que Jesus fez. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que eu sou merecedor do inferno. Mas eu entendo que a graça de Deus superou tudo isso. Que de fato Ele me resgatou. Que de fato Ele me fez filho. Que de fato Ele me fez herdeiro dos céus eternos. E que Ele me chamou para uma missão. Que missão é essa? Glorificar o santo nome dEle. Como? Aprendendo mais. Para quê? Para ensinar mais. Para expor mais. De forma que eu agora não amo o outro para conquistar qualquer coisa dele. Olha só, maridão, você vai amar sua esposa porque você ama Jesus. Não é por causa dela em primeiro lugar. É porque você ama Jesus. E você entendeu a missão de Jesus para você. E qual é a sua missão, maridão? Amar a esposa. Entendeu a nova motivação? Não precisa comprar buquê de flor, coisa do tipo, para poder manipular ela. Porque isso não é amor. Não sincero. Não real. Segundo lugar, quando nós somos despertados para a missão de Deus, nós temos uma nova liberdade. Liberdade dos nossos pecados. Lutero dizia o seguinte, que todo pecado, em primeiro lugar, você precisa romper o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Não terá outros deuses além de mim. Ele diz que o nosso coração fabrica tantos ídolos,
tantos desejos diferentes de satisfação, para substituir a nossa adoração real ao Senhor. Todo pecado está enraizado e é chamado de ídolos de coração, ou amores desordenados, ou identidades falsas. Pecamos porque criamos ídolos, e os ídolos são maneiras de encontrar autojustificativa, autoestima, significância, segurança, significado, propósito. Tudo isso nós criamos falsos deuses. Eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser o melhor X, porque isso vai trazer sentido para a minha história. Ou eu vou me casar porque isso vai trazer sentido para a minha história. Não, nós agora somos livres desses falsos ídolos que vão nascendo no nosso coração. Porque nós estamos agora enraizados em Cristo e na missão de Cristo. E o que traz sentido, propósito, significado e esperança para mim, não é mais quem eu sou aos olhos da sociedade, é quem eu sou aos olhos de Cristo. Por isso que Esdras teve coragem suficiente de chegar para Artaxerxes e falar: olha, eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso ir para Jerusalém. Estão faltando pessoas para orientar o povo. Porque ele foi livre desses falsos ídolos que vão nascendo no nosso coração. Mas não só isso. Nós também temos uma nova mente. Nós temos uma nova mente. O Evangelho não só reorienta os amores do nosso coração, mas também fornece uma estrutura de pensar sobre o nosso comportamento e prática em todas as áreas da nossa vida. Ontem nós estávamos falando de um grupo sobre cosmovisão, e é justamente isso aqui. A maneira de você enxergar o mundo agora muda, porque você não vive mais em função do seu trabalho, ou em função da próxima crise mundial, ou em função do, sei lá. Você vive agora com o propósito único de servir a missão de Deus para a sua história. O caminho está claro, a chegada é certa, o Espírito Santo está conosco durante essa caminhada. A jornada é longa, ela é árdua, ela é difícil, mas eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei qual é o propósito dessa caminhada. A coisa mais triste que nós temos hoje, por isso nós temos tantas crises emocionais, é porque as pessoas não sabem quem são, nem para onde elas estão indo. E aqui tem vários médicos e profissionais que podem constatar isso. Elas não sabem, elas estão procurando uma resposta de felicidade. E elas estão entendendo o seguinte: o próximo trabalho, a próxima faculdade, o próximo conhecimento, o próximo projeto vai finalmente me fazer feliz. E Salomão já está escrevendo há tantos anos atrás, lá no livro de Eclesiastes, que nada faz sentido. É como correr atrás do próprio rabo. É como correr atrás do vento. Por quê? Porque a sua vida só se encaixa num propósito, numa missão, se você fazer, andar, caminhar na missão de Deus para você. Porque você foi criado, o seu coração pulsa, ainda que você negue isso, o seu coração pulsa por um desejo de se encontrar em Deus. E quando você não se encontra em Deus, você não se encontra em lugar nenhum. E você está sempre buscando a próxima resposta. E ela não satisfaz. Ela não satisfaz. Eu queria que você entendesse isso. Esdras parecia ser um cara topzera. Volto a dizer, irmãos, mestre da lei, escriba, pedigree, o homem tinha sangue azul, da descendência de Arão. Era o cara. Mas ele não servia. Por quê? Porque o coração dele, antes de Deus agir, não estava disposto a servir a missão de Deus. Ainda que ele estivesse estudando a Bíblia, preste atenção nisso aqui. Ainda que ele estivesse aprendendo de Deus,
Ainda que ele estivesse fazendo aparentemente coisas boas, ele não estava servindo a missão de Deus. E a história da vida dele passou a ter sentido. Houve um novo fogo, uma nova motivação, houve uma nova liberdade, uma nova maneira de enxergar, uma nova mente, a partir do momento em que ele se encontrou de fato na missão de Deus. O que fazer então diante dessas reflexões? Primeiro, tenha um coração firmemente determinado, estabelecido, direcionado, focado, motivado, disposto. É tudo sinônimo para ficar bem firme aí no seu coração o conceito que nós queremos falar. A estudar, praticar e ensinar o Evangelho de Deus. Você precisa disso. Porque sem estudar, praticar e ensinar, você não vai estar vivendo a missão de Deus. Ainda que, aparentemente, você esteja crescendo no conhecimento de Deus. Segundo, avalie os seus pensamentos, suas decisões, seus objetivos. Motivam as pessoas a seguirem a Cristo ou se afastarem dele. As pessoas que estão ao seu redor, olhando as suas decisões, olhando a maneira que você fala, a maneira que você vende a sua vida. Eu estou usando vende na linguagem de vendedor mesmo. A maneira que você fala da sua vida, expõe a sua vida, expõe a sua missão. O que você pensa, o que você sonha, o que você deseja. Essas pessoas, ao verem você falando sobre isso, elas falam assim: rapaz, eu quero esse Deus também. Ou não? Porque se você se diz cristão, e isso não acontece, tem algum problema aí de comunicação. Ou as coisas não estão claras, ou você não está sendo claro o suficiente para falar, ou você pode até acreditar que acredita, mas não acredita. Terceiro, Deus é aquele que providencia tudo durante a missão. Você reconhece isso? Você reconhece isso? Meu irmão, se tem um negócio que eu achava, mas o ser humano é muito duro no coração, que eu achava que iria acontecer com esses 2 anos de pandemia, é que as pessoas teriam uma reflexão profunda da vida e diriam o seguinte: realmente nós não temos o controle de nada. Porque eu acho que essa é uma reflexão óbvia. Para mim isso é uma reflexão óbvia. Você começou o ano 2020 talvez aí animado, motivado, né? No nosso caso aqui, o presidente tinha mudado. Naquele momento havia um sentimento de: puxa, agora vamos para outra direção, a coisa vai. E aí de repente, pifou. O plano de todo mundo foi por água abaixo. Não teve ninguém que conseguiu executar o plano que tinha. Não importa quantos recursos a pessoa tinha, não importa quanto conhecimento ela tinha, não importa quantos privilégios ela tinha. Tudo foi por água abaixo. E eu pensei: agora, como sociedade, nós vamos ser mais humildes, né? Porque realmente não temos controle de nada. Que nada. Foi uns 6 meses só de reflexão. Depois, eu sou dono da minha vida, eu sou dono da minha história, eu construo tudo. E aí, quando vem a dor e o sofrimento, ainda tem gente que diz assim: tá vendo? Deus não existe não, se existisse não tinha tanta dor. Aconteceu uma cena muito interessante. No início do mês, nós lá em casa pegamos essa gripe aí, que está todo mundo pegando. E aí o Isaac teve 4 dias de febre. E ele nunca tinha ficado assim, foi a primeira vez. E aí nós fomos fazer um raio-x, a Ju ficou em casa, porque está grávida, então ela evitava de ir no hospital, nessas coisas. E aí a gente foi fazer o raio-x e a médica perguntou, a médica mesmo perguntou: ele fica quietinho? Eu falei: eu não sei. É a primeira vez que ele está vindo um negócio desse. Então vamos tentar, senão a gente tenta outra coisa. Tá bom. Aí ele foi lá, ficou: filho, vai tirar uma fotografia, tal, não sei o que, aquela fantasia toda, né? Tirou a foto.
Aí depois deitou na maca gelada. Ele, papai, está gelado. Eu falei, não, é rapidinho, filho, vai ficar, você vai ver tanto que a foto vai ficar bonita. Aí ele tirou a foto, e aí nessa que ele ficou deitado, ele ficou mais quietinho ainda. E aí eu tirei uma foto do celular. E aí mandei no grupo da família, né? E aí minha mãe ligou chorando. Tadinho do meu neto, tá aí no hospital, meu Deus do céu. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei emocionado com a da minha mãe. Você sabe por que eu fiquei emocionado? Porque eu comecei a pensar no amor de Deus. Porque eu olhei para o meu filho ali deitado, não era grave, não era um trem assim, era uma gripe, e a raio-x era mais de precaução do que qualquer outra coisa. Mas eu fiquei pensando que quando minha mãe teve essa percepção mais sensível, vamos dizer assim, isso me sensibilizou, e eu fiquei pensando, gente, se fosse uma coisa grave, se fosse algo realmente em que meu filho tivesse entre a vida e a morte, que tamanha dor seria essa? E só de eu pensar nisso, eu comecei a ficar emocionado. E eu comecei a pensar no amor de Deus para a gente. Porque às vezes o remédio que Deus dá, ele é amargo mesmo, para nos despertar, para nos acordar e até para nos curar. E muitas vezes, ao tomarmos esse remédio, nós estamos rejeitando a Deus, dizendo, não, eu não quero, eu não aceito. Esse povo aqui não era para viver nada disso. A terra de Israel já tinha sido conquistada, Jerusalém já tinha sido estabelecido. Só foi destruído, o povo só foi levado em cativeiro, porque eles desobedeceram e continuaram a desobedecer, porque eles não queriam ouvir ao Senhor, queriam ouvir os seus próprios corações. E agora o remédio é amargo. Agora você tem que enfrentar um império, você tem que enfrentar uma viagem, você tem que enfrentar desafios de ladrões, você tem que enfrentar oposição, você tem que enfrentar dor e sofrimento. Mas com a certeza, meu irmão, com a certeza de que no fim do caminho existe uma coroa da vitória separada para você. É isso que eu quero que você entenda. Você não vive para você. Se você vive, eu tenho pena de você, eu tenho compaixão de você, porque a sua vida é rodeada de frustrações atrás de frustrações. Você fica ansioso, desesperado, será que vai ser a próxima doença? Será que vai ser o próximo diagnóstico? Será que agora não vai ter dinheiro mesmo? E você está ali angustiado, doido, desesperado, porque a sua vida está cercada apenas em volta de você mesmo, e você não consegue enxergar além do sol, além daquilo que os seus olhos podem ver. E se você enxerga, é bonito demais. Porque não importa o quanto sofrimento, não importa o quão grave seja o diagnóstico, não importa o quão terrível seja a crise, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei o que me aguarda. E nada pode mudar essa realidade, porque ela foi conquistada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então eu vivo a vida com leveza. Eu vou amar essa mulher, mesmo na TPM. Eu vou amar esse homem, ser submissa a ele, mesmo ele sendo teimoso. Eu vou ensinar para o meu filho o que é errado, mesmo que eu estou doido para largar ele para lá. Eu vou expor o evangelho que habita em mim, sem vergonha, mas com coragem. Verso 4, ponto 4. Qual a sua missão? Ficar estático na Babilônia ou seguir para Jerusalém? Ficar estático em sua cadeira ou ser instrumento nas mãos do Senhor em seu lar, seu trabalho, sua igreja e sua comunidade?
Qual que é a sua missão? Sabe, tem muita gente que fica assim, não me chamaram para fazer nada, eu estou aqui, ó, doido para fazer alguma coisa, desesperada, mas essa igreja, essa pessoa, essa fulano, você não entendeu nada. Esdras levantou com coragem, falou, eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho algo a fazer. Eu tenho algo a fazer. É isso que você precisa colocar no seu coração, se dispor, se disponha. Isso serve, meu irmão, para a sua vida diária. Eu não vou perdoar ele não, porque ele falou assim comigo. Eu não vou perdoar ela não, porque ela falou assim comigo. Eu não vou isso não, eu não vou isso não. Se ela não fizesse, ele não fizesse, ela não vai. Não, você não entendeu. Você está fazendo isso, você está vivendo para você. Você não vive para o Senhor. Viver para o Senhor é abrir mão das suas vaidades, abrir mão do seu egocentrismo e dizer, não, eu vou perdoar, eu vou amar, porque essa é a missão de Deus para mim. Então eu vou perdoar, eu vou amar. E eu não estou dizendo que isso é fácil não. Mas essa é a missão. Quinto. A verdade do Evangelho gera em nós um novo fogo, uma nova liberdade, uma nova mente. Você consegue perceber isso na sua vida? Caso contrário, arrependa-se agora mesmo das suas pseudos-verdades, dos seus falsos ídolos e abrace o Evangelho de Cristo que lhe é oferecido. Arrependa agora mesmo, irmão. Eu acho tão engraçado porque tem muitos filmes que falam sobre o fim do mundo, né? Já pensou isso? Eu acho que se você pensar de forma racional, natural, você também vai chegar à conclusão que em algum momento esse negócio aqui vai pro pau, né? Eu não sei, eu ficava na escola, falava, em 2000 não sei quanto vai acabar a água, em 2000 não sei o que vai acabar o petróleo, em 2000... Esses negócios devem fazer alguma coisa de boa no planeta, não é possível. Será que se acabar o petróleo está tudo certo? Se acabar a água está tudo certo? Não sei, eu imagino que isso deve trazer algum tipo de prejuízo. E nós estamos acabando com tudo. E vai acabar. Uma hora vai acabar. Pode demorar mais uns 100 anos, 200, 300, 1000, não sei, mas vai acabar. Jesus não precisa nem voltar não, vai acabar. Nós vamos acabar com tudo. Por isso estão tentando fugir daqui para ir para outros lugares. E você continua alimentando esses falsos ídolos. Que aqui, é esse aqui que é o meu... Esse aqui que me dá sentido, propósito, significado, expectativa de salvação. Arrepende disso aí. Arrependa-se. Arrependa-se. Passa a viver a missão de Deus para a sua vida e para a sua história. Quero terminar com essa frase. Medite sobre a glória de quem Jesus é e o que Ele fez, até que Ele comece a atrair e inclinar seu coração para si mesmo. Só então, seu coração não será mais fixo em outras coisas. Seu objetivo é substituir seus ídolos dos lugares mais profundos do seu coração por Jesus Cristo, aquele que é completamente gracioso. Se tiver algo no seu coração que você julga ser mais importante do que Jesus, substitua isso imediatamente. E se você for cavando mais fundo, você vai achar mais coisa. Substitua isso por Jesus. E como? Focado nele. O coração está determinado. Meu coração está determinado, motivado, focado em servir, em seguir, em ser de Jesus. É assim, meu irmão, que você vai experimentar o casamento que Deus criou, por exemplo. É assim que você vai experimentar a relação de pais e filhos que Deus criou, por exemplo. É assim que você vai experimentar a relação de amizade que Deus criou, por exemplo. É assim. É assim. Substituindo os ídolos do seu coração por Jesus. Servindo a Jesus, seguindo a Jesus, fazendo. Não para ganhar o prêmio, lembra? O prêmio já foi garantido, está tudo certo. Ele já morreu na cruz, ele já resolveu esse problema. Mas é porque você ama Ele, então você segue a Ele. É simples assim. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, o Senhor é bom e justo. Nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Nos ajuda, Deus, a
encontrarmos a nossa missão no Senhor. Mas antes, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Espírito do Senhor nos desperte dos nossos falsos ídolos, das nossas pseudo-verdades que giram em torno de nós mesmos. Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração e nos mostrar os falsos ídolos que ali habitam, ó Pai, para que nós possamos de fato substituir esses falsos ídolos pelo Senhor. Que essa seja uma ação do Espírito Santo do Senhor. E que assim nós possamos nos encontrar em Ti, viver para Ti, experimentar de Ti e caminhar certos de que estamos indo em direção à coroa da vitória garantida pelo próprio Senhor. Obrigado, Deus, porque ao olharmos para a vida dessa forma, nós encontramos leveza, apesar das grandes turbulências que tem na vida. Nós encontramos paz, apesar das dores, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, porque só o Evangelho do Senhor nos concede esse enorme privilégio. Eu clamo a Ti então, ó Deus, a graça do Senhor sobre todos que estão aqui. Todas as pessoas, todas as famílias, ó Pai, redireciona cada coração para a Tua missão. Que o Senhor nos faça entender, ó Pai, e assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém.